porque eu já vi vários casos, vários alunos realmente sofrendo de não conseguir mudar de profissão, né? Não entender o time, não entender que aquilo é um degrau, que ele está trabalhando ali, ele não gosta, porque não é fácil. Não. Eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você, de você estar num trabalho que você não quer ir? Isso já aconteceu comigo. Nossa, como aconteceu. Eu lembro uma época que eu estava fazendo faculdade, eu já não tinha mais dinheiro para fazer a faculdade. Aí eu me formei na licenciatura, mas tinha um bacharel para fazer. E aí eu parei um ano, tive uma pausa de um ano entre o curso de licenciatura que eu tinha me formado e o outro curso que eu ia começar, né? Eu parei para trabalhar de ajudante geral numa empresa de material elétrico lá na Santa Ifigênia. A gente quase se conheceu lá. Quase. É verdade, a gente começou, né? Quase se conhecemos lá. Pra você ver como que é o destino. Hein? O destino é no momento certo, na hora certa, e agora ela me aguenta. Mas era horrível todos os dias eu ir trabalhar porque eu não me identificava com nada. Ou seja, não desmerecendo o trabalho, mas pro meu chamado, o meu propósito, ele não fazia sentido ali. E até na época eu também era mais jovem, então você tem um pouco menos de maturidade e tudo mais. E eu lembro que cada dia que eu entrava lá, no próximo era mais pesado. Cada dia, em um ano assim, nossa, foi um tormento. Já aconteceu isso com você? Já. A maior parte das empresas que eu trabalhei, eu saí mais por burnout, né? Muita questão. Mas teve uma específica que eu entrava e não via sentido o que eu tava fazendo, literalmente. Então, iam dando sinais. Sim. As coisas vão ficando desconfortáveis. Eu falo para as meninas, é melhor a gente mudar no desconfortável do que quando está insuportável. Que aí a decisão fica mais difícil de você tomar. Você está muito desgastado emocionalmente. Então já teve algumas empresas nesse sentido. A decisão para mim sempre foi muito difícil. Eu lidar com não, aprender a falar não para alguém, eram campos bem complicados para mim, que depois eu fui trabalhando e ainda trabalho em algumas questões. Mas é o que eu disse, se você não identifica porque você não consegue dizer não de um emprego, por exemplo, para um cliente, as coisas ficam muito mais difíceis. O que me ajuda muito a lidar com o não é o que você sempre falou para mim, principalmente nos últimos tempos, sobre reconhecer que você merece. Você reconhecer o merecimento de algo. Então, quando eu sei exatamente o que eu quero para mim, entendo que eu mereço aquilo que eu quero, eu consigo dizer não para aquilo que me tira do meu sonho, do meu objetivo. Você precisa acessar o ato da permissão. Então, você precisa entender e se permitir fazer o que tem que fazer. Porque muitas das vezes, pela falta de merecimento, você não se permite ter coragem para avançar. Você não se permite fazer o que precisa ser feito. E o medo realmente, ele tem uma força tão forte que ele às vezes abafa a coragem. E a coragem, no sistema de vibrações, ele é o linear que faz você sair das vibrações negativas para as positivas. Então você tem que enfrentar o medo. Enfrentar o medo não é fácil. É que eu acho que, me corrija se eu estiver errado, você é especialista em questão de emoções. Mas o medo, ele está muito relacionado a uma emoção e a coragem é uma ação. Para você fazer algo, você não precisa sentir. E a coragem é isso. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou lá e vou fazer. Não preciso sentir. O medo é diferente. O medo, ele acessa os nossos... Eu nunca lembro a diferença entre sentimento e emoção. Mas o medo, ele acessa principalmente coisas que você viveu no passado. E a coragem acessa aquilo que você vai viver no futuro. E a nossa mente, ela não foi programada para viver no futuro. Então, acho que é por isso que muitas das vezes a gente trava na coragem, por causa dessa diferença. E é isso, até o nosso amigo Augusto Cury, fantástico escritor, fantástico palestrante, ele fala que ele trouxe a SPA para a psicologia, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado, que é justamente o que vivemos hoje, tudo muito corrido, a tecnologia é muito rápida e a nossa mente parece que está mais lá à frente do que aqui no presente. Mas se a gente entender o presente que faz o futuro
Quando a pessoa fica lá no futuro, ela deixa de fazer o futuro porque agora ela não está fazendo o presente. E o que é fazer o presente? É só você se mexer? É fazer, é acontecer? Não, galera. É trabalhar o seu emocional, é trabalhar a sua mente, equilibrar as coisas dentro de você para que você possa fluir em pensamentos, para que sua criatividade possa aumentar, porque nós sabemos o seguinte, né? Quanto mais pensamentos turbulentos tiver, que eu chamo de ruído mental, muito pensamento em cima de muito pensamento, você tem 48 horas de execuções para fazer em 24 horas, e não é 24 horas, a gente dorme em base 6 a 8 horas. Então é uma loucura que acaba sobrecarregando o cérebro e acaba fazendo o quê? Liberando muitos hormônios negativos dentro do nosso corpo, inflamando tudo por dentro e tirando, muitas das vezes, até o poder de ser criativo, o poder de pensar, o poder de raciocinar, o poder de resolver. Mas falando da coragem, a coragem é uma emoção. A diferença que tem entre o medo e a coragem é que você não deixa de ter medo para executar a coragem. Mesmo com medo, você produz coragem de fazer. E na verdade, todo mundo sempre terá medo. A pessoa que fala que não tem medo é uma mentirosa, porque o medo é uma emoção e é uma das maiores emoções. Mas quando você toma a decisão, quando você cria permissão e você age como você falou, você consegue entrar na vibração da coragem. Então, com medo, você consegue ainda fazer o que tem que fazer. Porque a coragem é a emoção de virada de chave do sistema vibracional negativo para o sistema vibracional positivo. Isso é bem interessante. E o que a gente pode falar para essa galera que quer empreender, mas não tem coragem de empreender? Você conseguia falar pelo menos tipo 2 passos que eles poderiam fazer? Claro que na sua mentoria você fala muito mais abrangente. Você tem uma mentoria que ela é totalmente voltada para mulheres. mulheres, não é? E todo o meu produto, o meu serviço é voltado para mulher. Então a gente tem desde a questão de estruturação de negócio, plano de negócio, que envolve precificação, meta de vendas, quanto a parte de planejamento financeiro pessoal, porque uma coisa está ligada na outra. Mas no caso de empreendedorismo, você consegue atender os dois Sim, nichos? Sim, atendo. Então vamos lá, falar para nós 2 passinhos para a pessoa sair dali. Ela tá lá na empresa dela, tá lá no CLT, quer sair daquilo, não aguenta mais bater o cartão. Eu vou na academia aqui, né? Aqui perto de casa, e a galera que trabalha lá fala, não aguento mais, tem que chegar em ponto, tal horário para bater, colocar o dedo, colocar facial. E isso, quando eu trabalhava com esse sistema, me deixava maluco. Eu não gosto dessa coisa engessada, de estar tendo que bater meio-dia em ponto. Meio-dia em 1, já tá errado. Isso é um engessamento. Bom, enfim, vamos deixar para um outro tema, tá? Mas vamos lá. Acho que o primeiro passo é a pessoa ser sincera com ela mesma. Então ela sentar, pegar um papel, uma caneta e anotar tudo aquilo que ela se imagina fazendo. Tá, eu não vou mais trabalhar no CLT, eu não vou mais trabalhar fazendo isso. Às vezes ela pode até ir pro CLT, porque empreender não é para todo mundo. Eu só não quero estar nesse lugar. Então tá. A gente tem uma tabela aqui com as meninas, eu chamo fofa, né? Mas é SWOT. A SWOT. Então você coloca lá os pontos positivos, os pontos negativos. O SWOT, eu já me imaginei lá naquela série. Tinha uma série SWOT, cara, meu. No lugar do A é o O. Nossa, era muito louco, muito louco. Mas é você colocar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos fortes e os pontos fracos daquela situação que você quer. Então, nessa questão, você precisa ser sincero. E num segundo momento, é você ter um motivo muito forte para você fazer aquilo. Então, eu não queria empreender. Para mim, era um universo que exigia muito emocional meu para aquela fase que eu estava vivendo. O que me fez hoje empreender é o meu motivo de passar mais tempo com a minha família e alcançar mulheres que estão com algum tipo de dificuldade em romper para chegar perto do seu objetivo. Esses motivos para mim eram muito mais fortes do que eu ficar dentro de um ambiente corporativo trabalhando para uma única pessoa fazendo a mesma coisa o tempo todo.
Quando eu entrei na faculdade, depois de um tempo, eu queria prestar concurso público. E aí eu fui ver como que era a função de um servidor público. Aí eu falei, não quero isso para mim. Então, é você entender o que você quer, como que você se imagina, ser sincero com você mesmo nesse sentido. E depois você tem um motivo muito forte que Napoleão Hill vai dizer, que é o desejo ardente. Isso. E para fechar o nosso quadro, eu quero falar para vocês que a virada de chave na parte emocional, ela tem muito a ver com o seu ambiente. O seu ambiente, ele molda você pelo ritmo hipnótico. Lembra que eu falei que na lei da natureza tem um ritmo hipnótico e você vai escolher um lado? E lá ele fala que tem o alienado e o não alienado, que vai ser um outro tema muito interessante, mas o alienado é aquele que vai para a parte negativa, o não alienado é aquele que vai para a parte positiva. E o que acontece com tudo isso? Você precisa tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque o nosso corpo, ele nasceu para sobreviver, então ele vai se adaptar ao meio que você está. Se você estiver com pessoas negativas à sua volta, convivendo, com pessoas que têm medo, com pessoas que acham que a vida toda tem que trabalhar para alguém, pessoas que não têm ambição, não têm uma projeção, e sim pensa em um dia se aposentar com o INSS do governo, o que acontece? O seu cérebro vai se adaptar a isso. E por isso existe a neuroplasticidade do cérebro. Ele copia o seu redor. E é por isso que as pessoas falam, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então tome cuidado com as pessoas que você convive. Conviva com pessoas que tenham coragem, pessoas, empreendedores mesmo, que já passaram por aquilo que você quer chegar. Aí você vai ver o seu cérebro mudando, as suas emoções acompanhando e você virando o jogo. Você quer deixar um recado final para a galera, Ana? Seja forte e corajoso. Ela é muito simplista. Ela é exatamente isso, tá? Isso é normal. Mas quando a gente tá sozinho, aquela... Mas é isso. E eu deixei esse recado e falo para vocês também que não é impossível ter essa virada de chave, não é impossível você empreender e não é possível também ter sucesso. Não vai ser fácil, você vai ter frustração, mas nas frustrações você vai entender que elas são apenas degraus para você chegar onde você quer. Então, pense muito nisso, já deixa a sua mensagem com novas ideias para a gente, e nós precisamos muito de ideias para a gente trazer novos temas, e coloca aí nos comentários se você já teve coragem para fazer algo que até então você não acreditava fazer. E se você já empreende, também dá um oi para nós, tá? Tiver alguma dúvida, querer ter algum aconselhamento ou uma mentoria mesmo, entre em contato conosco e nós teremos o maior prazer de se associar com você e crescermos juntos. Um beijo. Até a próxima.